Em Hebreus, capítulo 23, capítulo 10, versículo 23 diz: Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hoje é o nosso último dia do nosso plano de 8 dias a respeito de provisão. E a gente vai ler a partir deste versículo. Antes da gente começar a leitura do nosso devocional, a gente vai orar, pedindo para que o Senhor nos acompanhe ao longo desse devocional. A gente vai se preparar para esse dia. Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada por este sábado. Obrigada pela tua presença. Obrigada por essa semana que passou. Que o Senhor possa, ao longo desse devocional, nos dar sabedoria, entendimento a respeito da palavra, do que a gente lê aqui, que a gente consiga fazer a leitura e que esse ensinamento possa tocar o nosso coração, que a gente consiga aprender, interpretar, colocar na nossa vida, compartilhar com as pessoas à nossa volta a respeito do amor de Deus, da palavra dele. Então, que o Espírito Santo possa soprar aos nossos ouvidos ao longo desse devocional. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Mantenhamos firmes a esperança que professamos. Isso quer dizer, segure firme naquilo que você crê, né? Não desista, mesmo diante das lutas, das dúvidas. A confiança, né, em Deus, ela nos ajuda a fazer com que as coisas fiquem mais leves. E a gente está todos os dias, né, esses 7 dias, hoje é o 8º, lendo a respeito de confiar em Deus, ter fé naquilo que a gente não consegue enxergar, né? Especialmente na salvação, né, de Cristo, a respeito da nossa vida eterna. Então, pois aquele que prometeu é fiel, né? O fundamento da nossa perseverança, ou seja, ele cumpre o que promete, mesmo que demore ou pareça impossível. Deus, ele não mente, ele não falha, ele não esquece. Então, para que a gente possa continuar firmes, né? Não abrir mão da nossa fé, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta são difíceis. Lembrar que a esperança, né, cristã, ela não é uma ilusão, né? Mas ela está firmada em um Deus que é confiável. Né? Então, vamos lá. A experiência de Elias no Querite revela profundas lições sobre dependência, obediência e fé. Deus o conduziu a um lugar de isolamento, não como castigo, mas como um tempo de preparação. No Querite, Elias aprendeu a depender totalmente da provisão divina, recebendo alimento de corvos e água do riacho. Esse cenário improvável nos ensina que Deus não está limitado aos nossos recursos humanos e que sua provisão pode vir de formas inesperadas. Ao obedecer, sem questionar, Elias demonstrou fé radical, confiando na palavra de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Essa obediência preparou seu caráter e fortaleceu sua confiança, capacitando-o para confrontos maiores. O isolamento no Querite não era o fim, mas um caminho para o Monte Carmelo, onde sua fé seria testada publicamente. Assim como Elias, também passamos por querites em nossa vida, momentos de solidão, crise ou escassez que desafiam nossa confiança em Deus. E é nesses tempos que nossa fé é refinada e nosso caráter é moldado. Se hoje você está em um querite, né, em um momento desafiador, né, e o plano de hoje foi a respeito de provisão financeira. Então, se às vezes você está chegando agora, né, não ouviu os outros 7 dias,
está passando por um momento desafiador nessa área, é muito importante que você escute, né, os outros dias, para poder confiar no Senhor, tá aberta, né, para receber o agir de Deus sobrenatural, porque até para isso a gente precisa ser obediente, né? Ele teve que ir para lá, né, não ter nada para que Deus o alimentasse através de corvos que levava ali o alimento, através da água do riacho, né? Só que aquilo tudo foi preparando ele. Então, Deus, ele nunca desperdiça uma temporada de espera, um processo difícil. Cada detalhe faz parte de um plano maior para cumprir o seu propósito em nós. O desafio é confiar em Deus quando a gente não vê o quadro completo e obedecer mesmo quando não faz sentido. Elias aprendeu a confiar em Deus no isolamento antes de enfrentar multidões no Carmelo. Que possamos aprender a depender, confiar e obedecer, sabendo que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Senhor, que a gente possa lembrar, né, de tudo que a gente leu ao longo desses 8 dias, que a gente possa lembrar dessa última frase, que a gente possa aprender a depender, confiar e obedecer, sabendo que Deus é fiel. Então, se Deus colocou algo no seu coração, né, e eu falo, às vezes ele manda a gente fazer aquilo pra gente obedecer, seja na nossa profissão, no nosso relacionamento, uma mudança, às vezes a gente tem medo porque a gente não vê, né, o processo completo, a gente só consegue enxergar o nosso próximo passo, que a gente aprenda a depender do Senhor e fazer a nossa parte, porque a nossa parte ele não faz, né? Então, quando foi para os discípulos irem lá e recolherem todo o pão e o peixe que eles conseguissem, que eles conseguiram lá, 5 pães e 2 peixes, eles tiveram que sair, andar, falar com todo mundo, recolher, chegar, mostrar para Jesus, recolher todos os cestos. O que Jesus faz? Ele age no sobrenatural, aquilo que a gente não tem condições de fazer, que é multiplicar, né, os pães e os peixes e alimentar milhares de pessoas. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para que os discípulos tirassem a pedra ali, os amigos, porque isso o ser humano consegue fazer. O que ele fez lá de sobrenatural? Ressuscitou Lázaro. Então, a gente precisa pedir para que o Senhor toque nosso coração, para que a gente faça a nossa parte, aquilo que nos cabe, e para que Ele haja no sobrenatural, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por este plano, por nos lembrar de depender do Senhor, confiar, obedecer, lembrando, né, que o Senhor cumpre as suas promessas, que o Senhor é fiel. Amém, 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 amém. Agora a gente vai para nossa oração guiada, para a gente agradecer pela essa palavra, agradecer pela nossa vida, por essa semana que passou, né? Já estamos aí no mês de junho, na metade do ano, e eu quero que a gente busque um sentimento, sabe, de gratidão pela nossa vida, né? Coisas que aconteceram ao longo dessa semana, que Deus foi providenciando. Em Salmos, capítulo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Ou seja, tudo que está vivo, ele é chamado para louvar o Senhor. Louvar o Senhor é um reconhecimento, é um sentimento de gratidão, adoração, né, a Deus. É viver de forma que a nossa vida reconheça a grandeza dele, né? E a palavra aleluia, ela vem de louvar, né? Louvem ao Senhor, é uma expressão de celebração, de exaltação, de alegria. Então, se você respira, tem um propósito de louvar a Deus com a sua vida, né? Com as suas palavras, atitudes, dons, escolhas, mesmo em dias difíceis. O simples fato da gente estar viva, né? Da gente ter acordado, estar aqui agora é motivo de reconhecer a bondade de Deus.
E o louvor, né? Eu gosto muito também de escutar músicas, né? De louvor, de cantar. É uma forma de manter o nosso coração alinhado à presença e à soberania de Deus. Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa louvar o Senhor, honrar e agradecer por tudo que Ele tem feito. Vamos fazer isso agora. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia que está nascendo, por poder ouvir o canto dos pássaros, por poder sentir a Tua presença. Obrigada, Pai, pelo nosso lar, por estarmos vivas, né? E aqui. Obrigada pelo nosso trabalho, pela nossa amizade, pela nossa comunidade que nos fortalece. Pai, também queremos te pedir perdão se no dia de ontem fizemos algo que não agradou seu coração. Que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, que a gente tenha consciência dos nossos erros. E eu peço isso todos os dias. Senhor, o que eu tô errando, que eu não tô enxergando para que eu possa melhorar, né? Às vezes é uma reclamação, é um pensamento negativo, é uma comparação, ego, vaidade, julgamento, olhar para o outro e mesmo que em pensamento, julgar, né? Quem é a gente para fazer isso? Então, que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, das nossas atitudes, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, ofenderam. Sempre falo, tá todo mundo tentando ser feliz, né? Dar o seu melhor. E cada um tem seus medos, inseguranças, cada um tem suas feridas, porque a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Então, se a gente tá machucado, normalmente a pessoa tende a machucar o outro com palavras, com ações. Então, que cada um aqui busque se curar dos seus traumas, se encher de amor, da presença do Senhor, porque quando a gente se enche disso, a gente transborda isso, a gente reflete esse amor, né? Então, que o Senhor possa nos proteger, Pai, de todo mal, nos livrar de todas as tentações, Pai querido. Sabemos que o inimigo, ele age, né? Nas brechas. Então, que o Senhor nos proteja, nos ajude a saber o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Agora também vamos orar pelo outro. E eu sempre falo aqui, né? Vamos orar pelos nossos filhos, pais, avós, agora netos, amigos, comunidade. Vamos lá. Agora é o momento da gente orar pelo outro. Vou ficar em silêncio e a gente pode fazer isso agora.
Agora a gente vai orar por nós, entregar ao Senhor as nossas preocupações. Como é bom, né? Agradecer, orar pelos outros, pedir perdão. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, ele não está dizendo para a gente sentir prazer na dor, né? Tenho alegria por passar por dificuldade, né? Mas para enxergar o valor das provações. Até a gente acabou de ler essa mensagem não tem a ver com o nosso plano, né? Mas tem a ver a respeito da aprovação. Quando a gente passa por luta, a gente tem a chance de crescer em fé, né? Tem a chance de crescer em caráter, tem a chance de crescer em confiança no Senhor, né? Aí ele continua ali, né? Motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, né? Então, ele permite que a nossa fé seja provada, não para que isso venha para nos destruir, mas para nos fortalecer. Então, quanto mais a gente é testada, mais a gente persevera, mais forte a gente se torna na fé, né? Então, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, ela leva essa perseverança, a nossa maturidade espiritual, né? Deus, ele está nos aperfeiçoando, nos tornando completas, equilibradas, né? Espiritualmente firmes. Então, que a gente possa buscar, né? Essa perseverança para ter essa plenitude interior, sabedoria, firmeza no nosso propósito. E a gente leu ontem, né? Em vez de perguntar por que eu tô passando por isso, é perguntar o que Deus quer formar em mim a partir disso, né? Toda aprovação ela tem o potencial de produzir algo eterno. Quantas pessoas que eu vejo, às vezes, empresas até que nas crises vão lá e se reinventam e crescem, né? Então, a maturidade espiritual, ela não vem da facilidade, mas da perseverança em meio às dificuldades. Então, a lembrar da tempestade ali, no Jesus andando sobre as águas, da tempestade vindo, e aí precisa firmar os olhos no Senhor, né? Então, agora é o momento da gente orar, entregar nossa vida ao Senhor. Eu vou ficar em silêncio e a gente pode ter essa conversa íntima com Ele agora.
Obrigada, Senhor, por mais esse dia iniciando na tua presença. Pai, tu abres um caminho em meio aos tempos difíceis, onde não parece haver um caminho. O Senhor nos dá esperança quando nos sentimos desesperadas, alegria quando a gente se sente desanimada. O Senhor nos guia com amor e força. Muito obrigada. E, por favor, nos mostre hoje como o Senhor tem nos protegido. Lembre-nos que o Senhor está perto e aproxime o nosso coração de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Obrigada, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Queremos entregar a Ti esse final de semana que se inicia, esse sábado, nosso domingo, pedindo que o Senhor nos acompanhe. Vamos afirmar agora. Eu creio que o Senhor está preparando caminhos de bênçãos e vitórias em minha vida. Eu creio que o Senhor está preparando caminhos de bênçãos e vitórias em minha vida. Pai, que a tua luz brilhe em nossa vida, para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Renova a nossa mente, fortalece nosso coração, nos sustenta com a tua graça, Pai. Que a tua presença nos acompanhe em cada momento do dia de hoje. E teu agir traga transformação e plenitude para a nossa vida. Confiamos em Ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e farás. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um ótimo sábado, abençoado, na presença dEle. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.